O João que está ali quietinho. Vou chamar o Edu. Edu, todo seu aqui. Eu, numa aula do Edu, conheci um pouco aí dessa coisa da gestão de risco que a gente dá lá atrás, era só EPI. E aí eu comecei a aprender um pouquinho e a gente montou essa mesa com essa visão. Então aqui eu vou deixar o Edu para ficar à vontade de convidar seus convidados. Eu queria convidar o Sérgio, aliás, isso que ele falou da aula foi uma aula que eu dei no MBA, o Sérgio Refles, é o coordenador do curso de Gestão de Risco da Escola Nacional de Seguros, né? E a Suzana, que é a CEO do Instituto Tecmeio. Cada palestra que eu ouço aqui, eu vou mudando um pouquinho até a minha palestra, né? Então, também o Valdir, que está hoje aqui presente, que foi meu funcionário na Motorúnio, hoje ele é professor do curso de Engenharia de Produção da UERJ, né? PhD, então a gente vai depois conversar um pouquinho sobre a experiência que eu vou apresentar aqui, Valdir. Parte do que eu vou apresentar você viveu comigo na Motorúnio. Uma coisa também que eu achei interessante na palestra do Sidney, né? Aquela divisão que ele fez das 3 fases, que você recolhe conhecimento, aprende, depois você constrói e depois você devolve. Já na nossa fase, né, que nós temos 3, está faltando um da nossa turma aqui. O Zé Mauro, o Camilo e o Teixeira são da primeira turma também, como eu também sou da primeira turma. Cadê o Marrói? Na hora que eu vou falar e vai embora, né? E aí o que eu pensei em fazer, né, que eu conversando com o Camel sobre essas coisas todas que veio acontecendo em cada evento que a gente veio tendo, né, eu tentei fazer um histórico que, como pano de fundo, tem a minha experiência, mas que culmina nessa fase que a gente está agora, eu, Camilo, Teixeira, Marrói, que é de passar conhecimento. Eu estava ali fora antes de entrar, alguém perguntou: o que você está fazendo hoje? Eu falei: eu estou passando conhecimento, estou passando experiência, né, nessa fase de vida, né? Queria agradecer também a Elaine? Não. Aline. A Aline, ela é representante de uma ONG que foi criada por um colega de turma, o Jorge Ayub, que chegou a participar da organização do início desses eventos, tá? E que por um... Não estava. Não estava. Não. Camilo, pô. Não estava. Ele faleceu 15 dias antes de começar esse ciclo, então ela veio prestigiar aqui, representando o Jorge Ayub, um grande colega de turma, né, que faleceu esse ano. E aí eu fiz um histórico da engenharia de segurança. Quando a gente começou a fazer engenharia de produção, a gente olhava o aspecto humano sobre a visão da engenharia de segurança, né, que era aquela coisa mais hardware, né, EPIs, e eu fiz um histórico sobre a experiência que eu tive aqui na engenharia de produção e como que eu apliquei isso na prática, porque eu acabei indo para a gestão de risco, que é um pouquinho diferente de engenharia de segurança. É muito mais abrangente, o Sérgio Refles vai poder falar um pouco sobre isso. Tá? Então, eu vou fazer um histórico da engenharia de segurança ao gerenciamento de risco. Eu peguei uma frase também que eu ouvi aqui, nesse evento, tá? Do Léo Machado, né? Eu nem dei o crédito a ele, né, porque provavelmente alguém já falou isso, mas eu ouvi dele. O engenheiro de produção aprende a identificar o problema e encontrar soluções. Então, foi isso que a gente aprendeu aqui na engenharia de produção, desde a primeira turma, né? Então, dentro dessa visão, eu vou fazer o histórico profissional aqui, né? Peguei algumas frases aqui. Essa frase foi o meu filho que falou para mim há pouco tempo, ele está aqui presente, tá? Não é o fato de você nunca ter morrido que o torne imortal. Isso no gerenciamento de risco é fundamental, que é do livro Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. Quer dizer, você tem impactos muito grandes de coisas que são altamente improváveis, tá? E isso é um ponto que quem estuda gerenciamento de risco tem que estar atento, tá?
tem outras frases aqui, né, que o gerenciamento de risco não é zerar o risco. O objetivo é reduzi-lo e controlá-lo, porque não existe risco zero, né? Você vai estar sempre convivendo com esse risco. O Sérgio vai poder falar um pouquinho aqui. Tá? Ausência de evidência também foi outra frase que foi meu filho que falou. Ausência de evidência não significa evidência da ausência. Tá? Ou seja, porque nunca ocorreu, é um pouco um corolário daquela anterior, né? E probabilidade zero não significa impossibilidade. Essa eu ouvi do professor Cossenza, agora recentemente, a gente batendo um papo ali no bloco F, tá? Probabilidade zero não significa impossibilidade. Né? Não vou entrar no mérito disso aí, mas é matematicamente provado isso. Tá? Aqui eu fiz um histórico da segurança do trabalho. Né? Os primeiros, a gente teve em 350 anos antes de Cristo, Aristóteles já começou a falar em prevenção de doenças ocupacionais. Tá? Depois veio em 1700, o Bernardino Romazini, né? Ele escreveu um livro sobre as doenças das profissões. E a coisa foi evoluindo. Em 1802, limitação de 12 horas de trabalho na Inglaterra. Então, havia aquela ideia de produtividade, que é um conflito de busca de produtividade e segurança e bem-estar do ser humano. Você tem que olhar o ser humano. Né? Então, já começou em 1802 essa visão. No Brasil, a primeira lei de acidente de trabalho foi em 1919, criando a responsabilidade do empregador no risco profissional. Então, estabelecia que o empregador era responsável pelas condições de segurança do trabalhador. Né? Em 1923, foi criada a Caixa de Aposentadoria dos ferroviários. Em 1930, a criação do Ministério do Trabalho. Então, você vê que foi evoluindo. E a consolidação das leis do trabalho, que também veio com algumas definições de segurança e saúde do trabalho. Na própria CLT existe esse tipo de divisão. Tá? Aqui eu coloquei uma coisa que eu estou dando uma ênfase muito grande nessa minha apresentação, que é a influência que as pessoas que você conviveu pode ter em você. Né? No outro dia, até no nosso grupo, um colega fez uma colocação e eu falei sobre isso. Né? As pessoas que passam pela nossa vida e que modificam a nossa vida. Né? E esse professor aí é Mônica Mardella, ele era primo do meu pai, e eu, com 12, 13 anos, ele conversava comigo sobre engenharia de segurança. Tá? Sobre segurança do trabalho, e ele foi o criador do curso de Engenharia de Segurança no Brasil. Né? Ele foi professor, doutor em Física aqui da UFRJ, foi doutor em Engenharia Nuclear e criou o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, aliás, de segurança. Né? Foi ele que criou o curso e ele incutiu o vírus em mim. Né? Depois, agora a gente dando uma olhada para trás, é que a gente vê qual foi a importância que ele teve na minha vida, mesmo que eu não estivesse percebendo isso. Né? Aliás, às vezes eu até achava ele meio insistente demais, incomodado. Eu estava querendo brincar, eu tinha 12 anos e tal, e ele me chamava, olha aqui, o que eu estou fazendo? Tal. E ele criou as bases da poluição sonora, que a gente chama de lei do silêncio. Foi ele quem criou. E aí alguns eventos que deram força à engenharia de segurança. Não está passando? 24 de fevereiro de 1972. Quem é da nossa faixa etária conhece Incêndio isso. no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. Isso foi um grande incêndio São João, milhares de pessoas no edifício Andraus, em São Paulo, o drama das vítimas. e a gente estava cursando aqui ainda. Né? O incêndio do Andraus foi, na época, a primeira grande tragédia transmitida ao vivo pela televisão brasileira. Olha o que ela falou, foi a primeira tragédia transmitida ao vivo. Isso impactou muito o inconsciente coletivo das pessoas, né? Que as pessoas viram a coisa acontecendo em tempo real. Teve um outro também. 24. E aí, quem é que é o Mônica Mardella que eu falei ali? Ele está ali na equipe de engenheiros que fez o laudo técnico desse evento, né, e criou as primeiras normas técnicas de prevenção de incêndio em prédios. Né? Ah, e aqui tem
os colegas de turma que fizeram o curso de Engenharia de Segurança. Está aqui o Teixeira, que fez o curso de Engenharia de Segurança, Antônio Carlos Teixeira. Não, ali é o engenheiro. Depois é que eu falo um pouquinho. Aqui também teve um evento de 72, foi a explosão da Reduc, e que muito pouco se fala sobre essa explosão. Foi o dia da primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil. Eu estava indo para São Paulo e passando pela Avenida Brasil, a gente via as imagens, né? Aqui é o TCC que eu fiz no curso de Engenharia de Segurança, sobre esse evento de explosão da Reduc. Aquilo ali é uma parte de uma esfera que voa 1 quilômetro de distância, pesava 15 toneladas, essa parte dessa esfera. Isso foi pouco comentado, as pessoas não conhecem, mas foi um evento importante, em 72, no mesmo período, né? E isso foi dando força à engenharia de segurança no Brasil, foi tendo uma conscientização maior da prevenção. O primeiro alarme foi dado às 9 horas da manhã, no 12º andar, quando os escritórios começavam a funcionar. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira, impossível de controlar. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. É impressionante. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. Não tinha escada rolante que atendesse, bombeiro não tinha água, tá? Então isso começou a mudar a visão com relação à engenharia de segurança e prevenção, né? E aí, em 73, durante esses eventos, foi feita essa portaria, né, em que criou a especialização em engenharia de segurança, higiene e medicina do trabalho, né? Então, eu fiz a segunda turma, aqui, Eduardo Meirelles, José Antônio Canais, que não está aqui, Antônio Gonçalves Salles. Esses 4 são da nossa turma, da primeira turma de engenharia de produção. E o Teixeira, que está aqui, que também fez engenharia de segurança na Souza Marques, né, Teixeira? E aí, a gente começa a criar essa ideia de olhar as coisas com a visão do risco. Isso aqui é um caso que aconteceu comigo. Eu estava numa reunião de amigos, né, social. Eu já trabalhava na Bradesco Seguros, já olhando o aspecto de risco de roubo de carro, de acidente e tal, em 1984, e um médico obstetra sentado na mesa com a gente, tocou o bip, que a gente chamava de bip, era um equipamento, simplesmente dava um sinal e a pessoa ia no orelhão, na época orelhão, quando existia orelhão, ligar e sabe, você não tinha celular, não tinha, nem o pager existia, né? E aí eu pensei, opa, se eu estou na Bradesco Seguros, eu posso criar um produto que recupere veículos roubados, né? E aí foi a primeira patente que eu fiz, em 1984, em que eu fiz um bloqueio de veículos roubados, tá? Com o pessoal que fazia o BIP, né? Antes mesmo do pager. Está aí a patente, tá? Está aqui o meu nome aqui embaixo. Em 1984, nem se falava ainda em car system, nem nada, né? Em 1986 a patente saiu, mas eu fiz em 84. Em função daquele curso que eu fiz de engenharia de segurança, eu conheci a pessoa responsável pela segurança da ESSO, tá? E acabou que ele me convidou para ir trabalhar na ESSO, tá? Eu fui para a ESSO como engenheiro de equipamentos e segurança da ESSO, exatamente na ECO 92, que estava vendo aquele evento aqui no Rio de Janeiro, né, que era a ECO 92, e que aí começou a haver uma pressão muito grande para se fazer proteção de meio ambiente e coisas desse tipo, né? E aí o mercado de petróleo... Deixa eu parar aqui. Bom, isso aqui, deixa o vídeo rolar. Isso aí é o cara quis queimar as formigas e jogou
gasolina, meio copo de gasolina num formigueiro. Aquela gasolina vaporizou e criou um bolsão, hein? Hein? Ah, mas é diferente. É diferente. Aí é o seguinte, ele jogou gasolina numa galeria de formigas. Tá? E aconteceu isso. Por que eu falei sobre isso? Por causa disso aqui, ó, que vem agora. Tá? Começou a haver uma pressão muito grande das empresas de petróleo, porque, não sei se vocês lembram quando começou a explodir bueiro no Rio de Janeiro. Lembra disso? Que estava explodindo bueiro. E o pessoal não sabia exatamente dizer que era gás, não, mas era vazamento de tanque de gasolina. A gasolina, um copo de gasolina explode uma rua. Levanta bueiro, levanta... E o que estava acontecendo era isso. Né? E aí a pressão muito grande de se fazer uma proteção com tanques de concreto e tal, coisa desse tipo. Só que o Brasil tinha 70 mil tanques. Só a ESSO tinha 6.450. Não havia orçamento para poder combater isso. Né? Então, eu fui pesquisar o que existia e achei uma... E aí aquele lance lá que eu falei lá no início, engenheiro de segurança, o engenheiro de produção, identifica o problema e busca uma solução. A solução não era essa, ela era inviável economicamente, você desenterrar todos os tanques de postos de combustível. Né? E aí eu pesquisei e vi que existia um sistema de proteção contra a corrosão, que é a proteção catódica, que você, injetando elétrons no tanque, ele para a corrosão instantaneamente. Então, pelo menos, a gente conseguiu evitar que se criasse uma lei que fosse inviável de ser cumprida, aquilo que a gente fala, a lei que não pega. Né? Então, essa lei não ia pegar, mas a gente conseguiu estancar e eu participei da equipe que criou a primeira norma técnica de sistemas anticorrosão de tanques subterrâneos, que é o que estava acontecendo. Ele oxida, forma um furo, sai gasolina, entra numa galeria de esgoto, explode uma rua. Teve um caso em Teresópolis que explodiu uma rua inteira. Eu procurei alguma notícia sobre isso, não achei. Mas aí eu achei aquele vídeo do cara que explodiu o formigueiro. Aí eu já vou falar um pouquinho, o Valdir estava comigo, o Valdir ali, levanta a mão aí, Valdir. O Valdir era meu funcionário, hoje pós-doutorado. Fez pós-doutorado aqui, né, Valdir? Aqui no COP. Né? E hoje ele é professor da UERJ em engenharia de produção. Né? Isso é um prazer, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se eu tenho influência nisso, mas foi um prazer encontrar o Valdir há pouco tempo, esse reencontro. Né? Quando eu estava na Motor Union, começou a ter o perfil de segurado, né, que a gente fala. Então, a Interatlântica e a Itaú Seguros criou desconto para mulheres. Isso me incomodou. Me incomodava. Por que desconto para mulher? Mulher dirige melhor? Pode ser até que sim. Mas será que era esse o nexo causal? Mas tinha agravamento para táxi. O táxi pagava mais seguro. Tinha agravamento para profissões externas, vendedores, serviços externos. Só que era uma inferência estatística. E a inferência estatística ela pode criar preconceitos. Tá? Você cria uma avaliação da pessoa por ela pertencer a um grupo. Tá? E não necessariamente ela é um representante do grupo. Ela pertence ao grupo, mas ela não se comporta como o grupo. Então, qual o fator de risco com esse nexo causal? Aí, novamente, pensando, ali eu botei o pensador, né? Rodel, né? Caramba, bom, tá bom. Tá. Aí eu vi o seguinte, Rodin, qual é o nexo causal disso tudo aqui? Era a exposição ao risco. As mulheres dirigem menos também, ficam menos tempo atrás do volante. Né? Eu não estou fazendo juízo de valor se elas são melhores, mas elas se expõem menos, elas têm mais cuidado, elas não saem de madrugada sozinhas, tentam não sair. Então, havia uma relação, né, de nexo causal que era o tempo de exposição. Aí, não sei se... Bom, isso aí já... Eu trabalhando em seguradora, eu tinha os dados. 85% dos sinistros referem-se a eventos relacionados ao tempo de exposição. Ou seja, o tempo de exposição é um fator determinante de sinistro. Tá? Então, se eu estou medindo o tempo de exposição, eu estou medindo grande parte do risco. O carro que está dentro da garagem, ele não... Tá? Então, aquela ideia também de
de você estar sempre olhando a coisa de uma forma, observando sob um olhar um pouquinho diferente, né? E aí eu criei esse produto aqui, junto com o engenheiro que fez o trabalho na ESSO comigo, né? Tinha conhecido ele é que fez isso aqui comigo, que é uma esfera oca com uma bilha dentro, uma pérola dentro, né? De porcelana, né? Um microfone de eletreto e 2 relógios, um que marca o tempo total perpétuo e outro que marcava o tempo enquanto o veículo estava se movimentando. Essa bolinha balançava aqui, ele captava o ruído, tá? E aí eu criei um coeficiente de exposição, que é o tempo de exposição dividido sobre o tempo total observado. Então, quem usa 2 horas por dia, não é justo ela pagar a mesma coisa do que alguém que usa 4 horas por dia, tá? Isso aí eu patenteei, tá? Aqui eu vou dar a ideia, né? Aqui eu tenho o coeficiente de exposição, que é isso, né? Que é a divisão do tempo de exposição sobre o tempo total observado, em que aqui eu tenho o percentual de segurados, os prêmios que são pagos e os sinistros esperados, né? Se eu não faço diferenciação aqui, tá? Todos os 2 primeiros são idênticos, ou seja, o que eu cobrei de prêmio é a mesma coisa aqui. Só que se eu não fiz a diferenciação, os sinistros para o lado direito da curva são maiores do que o arrecado. Ou seja, esse pessoal aqui dá prejuízo e esse pessoal aqui dá lucro. O que acontece com esse pessoal aqui? Tá? Se eu medir agora, porque eu não estou medindo isso aqui, na hora que eu meço, tá, eu vou poder tarifar conforme a exposição. E aí foi o que a gente fez. Tá? Então, aqui eu tenho, esse pessoal passou a pagar mais pelo risco que ele trazia, e esse pessoal menos. O que aconteceu com esse aqui? Foi para o concorrente. Então, a seguradora que usou isso aqui, tá, ela passou, havia um problema, que era, normalmente, o gerente comercial via isso como uma perda de receita, né? Mas, na verdade, eu estou melhorando o resultado da empresa. Tá? E foi o que aconteceu. Tá? E acabei vendendo. Eu fiz a patente e consegui a venda de 35 mil equipamentos para uma grande seguradora, não vou falar qual foi, que foi a primeira a usar o PSU Drive no Brasil, que é, você vai pagar o seguro conforme o seu risco. Né? Aí o Valdir não estava mais, a gente não estava mais junto, né, Valdir? Mas você chegou a ouvir a gente conversar sobre isso, né? Lá na Amatorônia. Então o Valdir aqui é uma testemunha ocular e auditiva. Aí eu comecei a entrar um pouquinho na parte humana, né? Aquele conflito de que sempre me incomodou também na engenharia de produção, o conflito da produtividade versus segurança. Você buscar produtividade e tal, e você está esquecendo o lado humano. Tá? Aí eu comecei a olhar um pouquinho esse lado. Aqui tem vários... tem algumas publicações recentes que eu coloquei aqui, no dia 23/10, saiu uma falando sobre isso. Né? Que 80% dos acidentes de automóvel, caminhão, o fator humano está presente. Tá? Você pode ter até o meio ambiente, o veículo, como fator contribuinte, mas o maior é o ser humano. Então, como é que a gente olha o ser humano? Olha só, isso é um ponto importante que a gente não olha. Quando você fala em segurança de transporte, você pensa em roubo. Tá? E roubo não é o mais importante. Está aqui, ó. Acidentes de trânsito custam 146 bilhões ao país, a ponto de estudo. O IPE, tá? E agora, em maio de 17 e outubro de 20. Tá? São as últimas estatísticas. E não se considerando os custos hospitalares. Uma morte, ela gera indenização, mas gera uma pensão para os dependentes para o resto da vida. Quanto custa isso? Para o INSS, né? Para o sistema de previdência. Né? Então, quando você soma isso, o número é absurdo, é astronômico. Tá? E também, né, nesses estudos que eu comecei a fazer, eu vi que 57% dos acidentes em transporte de carga tinham a mesma origem, que é excesso de força lateral, que é a derrapagem ou tombamento. Ou seja, mais da metade dos acidentes com caminhões é por excesso de força lateral. Será que eu posso medir isso? Tá?
Aqui é um dado também importante, que é o prejuízo com acidentes é 18 vezes maior do que com roubo de carga. E quando você fala em gestão de risco para roubo de carga, para carga, você pensa em roubo, né? Eu vou mostrar um pouquinho também aí o que se fez para prevenir roubo de carga. E é um absurdo que se gasta, mas não é proporcional ao que você espera de prejuízo, né? Aqui eu entrei um pouquinho mais técnico, aí entra a engenharia de produção, né? O conhecimento técnico que você tem, né? Os corpos opõem-se às variações de velocidade. O risco não está relacionado à velocidade, ele está relacionado à necessidade de mudança de velocidade. Então, se eu estou correndo muito, eu vou ter um impacto maior, mas o risco é eu precisar frear, eu precisar mudar aquela velocidade. Se eu estiver em linha reta, não tem risco. Então, eu coloquei até essa frase aqui, o condutor agressor luta contra a inércia. Aquele condutor que é muito agressivo, ele olha a inércia como uma adversária, tá? Já o condutor defensor, ele usa a inércia a seu favor. Ele vê que está chegando num pedágio, ele tira o pé, ele economiza combustível também. Então, e aqui eu coloquei alguns casos, derrapagem quando a força supera o tombamento e tal, ou seja, tudo se baseia na impossibilidade de você manter o equilíbrio ou de você reagir no tempo disponível. Tá? Então, se eu medir isso, eu estou medindo o risco que aquele ser humano está causando em conduzir um veículo. Aqui eu fiz, quer dizer, agora você tem os celulares, na época que eu fiz, não havia, então é um exemplo de usar os acelerômetros que você tem no celular, aí eu estou movimentando a... Aceleração brusca. Você vê que quando eu movimento, ele está registrando. Fazer uma curva. Então, ali são os três eixos do acelerômetro, né? Eu vou fazer um impacto agora com a mão. Passada em lombada. Então, eu posso identificar se ele passou numa lombada, se ele fez um pequeno impacto, coisa desse tipo, eu estou registrando. Isso a gente fez, não existia celular na época, né? Era um acelerômetro, um equipamento que eu pedi que eu mandei produzir lá no Inatel, em Santa Sapucaí, aí eu pude depois demonstrar isso. E até o tombamento a gente fez isso. Já numa empresa de monitoramento, eu identificava que o caminhão tombou, sem ninguém avisar. Tombou, você virou o celular. Só que eu não tinha o celular na época, era o próprio equipamento que... Tá, então... Tá lá. Até para o lado que ele tombou, você pode saber. Consegue até saber para que lado... Aqui os testes de campo que a gente fez, né? Então, ali eu tenho os três eixos, né? Até o Camilo sugeriu para botar essa legenda que eu não tinha posto, né, Camilo? Então, aqui eu tenho o esforço lateral, é o amarelo e tal. Então, só o exemplo de Slalo que eu fiz com uma pessoa que eu contratei, aluguei carro e tal para fazer isso. Aqui são dois exemplos distintos, né, em que eu tenho uma lombada, o amarelo é o vertical, e aqui é freado, o vermelho é longitudinal. O defensor, quando vai passar numa lombada, ele freia bem antes do impacto vertical. Aquele cara que é mais agressor, ele freia em cima e dá um impacto maior na lombada. Então, está aqui embaixo, a diferença dos dois. Tá? Então, você olhando aqui, se eu posso analisar isso olhando, será que eu não posso fazer um algoritmo que identifique isso? Tá? Que aí não é nem inteligência artificial, é inteligência normal, né? Não precisa ser muito absurdo, né? Então, eu posso fazer um algoritmo que identifique isso. Ou ele é agressor, ou ele é desatento. Ele só percebe, tá, que você está chegando numa lombada, né? Quando eu estou com a Inês é minha esposa, ela fala assim, vai pular. Ela já avisa que ó, tem uma lombada ali na frente. Tá? Então, ela, copiloto, tá ali então ela já avisa, eu já reduzo e tal. Porque às vezes eu estou desatento mesmo, estou olhando outra coisa e tal, né? Aqui são dois percursos, olha só, é o mesmo percurso, dirigido de duas formas diferentes. Se eu consigo olhar isso aqui e ver que, ou seja, é o mesmo percurso, está vendo aqui, ó, as mesmas reações do acelerômetro, tá? Ou seja, eu consigo visualizar isso aqui, eu posso fazer um software que identifique isso. Acabou, está feito, tá? Foi o que a gente fez, tá? E aqui alguns casos em que, no caso do esforço lateral,
eu podia identificar até se ele derrapou, porque a curva aqui, olha só, a curva sem derrapagem, ela é contínua no esforço lateral. Aqui ela é achatada, por quê? Passou da força de atrito do pneu, então não consigo ultrapassar aqui, porque eu já estou derrapando. Então, é possível identificar que esse motorista derrapou com o carro. Aqui eu comprei um Uno velhinho, tá? E verifiquei como que você podia identificar, por exemplo, uma colisão. Né? Aqui eu bati contra pneus, de ré para não estragar o motor, né? E sem pneus. E aqui é a curva de dissipação de energia no tempo, em que você consegue identificar isso, então a gente também conseguiu identificar. E aí, né, voltei à engenharia de segurança, lá atrás. Como é que eu posso avaliar esses motoristas usando alguma técnica que já é consagrada? Aqui é o estudo de Bird, né? A pirâmide de Bird, Frank Bird, ele fez um estudo mostrando que para cada morte em acidentes fatais de trabalho, você tinha 600 quase acidentes. O que é quase acidente? Houve algum registro. Tá? Só que dirigindo você não consegue verificar. Então você tem essa escala aqui, que é quase acidente, mas não teve lesão, não teve prejuízo nem nada, ou seja, as indústrias faziam esse tipo de análise na engenharia de segurança. Tá? Lesões, algum tipo de incidente com lesão, acidente mesmo com perda, né, com perda material e o acidente fatal. Então, se eu quero diminuir aqui, eu tenho que trabalhar aqui. Aqui é onde eu tenho que trabalhar. Se eu trabalhar aqui, eu reduzo os acidentes fatais. Tá? E aí, como eu tinha aquela possibilidade de avaliar, eu expandi um pouquinho, que eu vi desde a atitude agressiva, aí esses números aqui não necessariamente guardam essa relação, é só uma ideia de proporção. Né? Então, atitude agressiva, atos inseguros, ou seja, tudo começa com uma atitude agressiva, que vai gerar atos inseguros, que vai gerar o acidente grave ou fatal. Tá? E aí, como eu tinha a possibilidade de medir as intensidades, tá? E a frequência relativa delas, você traça duas curvas. Aqui eu botei curva normal, mas não é uma curva normal, é uma função gama, tá? Em que o motorista agressor ele tem a média mais alta das intensidades, e o motorista defensor a média mais baixa, e além de tudo o agressor ele tem uma dispersão maior. Então, se aqui eu traço aqui uma divisão dizendo que daqui para cá é um quase acidente, eu consegui fazer o registro daquelas atitudes e fazer o paralelo lá com aquilo que se aprendeu lá na engenharia de segurança do Bird. O Mão na Roda propõe um teste. A pressa no trânsito é boa para o seu bolso? Hoje eu vou simular a maneira de... Isso eu estava fazendo esses testes e essa matéria saiu no Fantástico em 2009. Respeita as regras. O outro é o apressadinho, que troca de faixa toda hora e anda colado no carro da frente. Eu vou começar agora então simulando aquele motorista apressado. Definimos um trajeto de 13 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Um trecho que normalmente se percorre em meia hora. Ao lado de Luciano Burti, um supervisor do Centro de Experimentação e Segurança Viária anota todos os dados. O que ele está fazendo na mão, eu já fazia no equipamento. 29 minutos. E agora, então, o motorista tranquilo, que vai respeitar as regras do trânsito e pensar na segurança. Agora veja a comparação. Na forma agressiva, Burti trocou de marcha 85 vezes. Na forma segura, 65. Um desgaste do câmbio 31% maior. Agora, olha só a frenagem, Burti. Você precisou fazer 3 vezes mais frenagens na forma agressiva. Freadas do Burti tranquilo, 23. Freadas do Burti apressado, 66. E tudo isso por uma economia de tempo insignificante. No papel de ansioso, Burti chegou apenas 3 minutos na frente. Só 3 minutos. E o consumo de combustível? O motorista impaciente paga muito mais. O consumo, ele aumentou 20% da forma agressiva. Por que você gasta mais combustível quando dirige de forma agressiva? Porque se você freia, você está perdendo energia, vai ter que recuperar gastando combustível. Então, muito disso aí eu usei para a venda do produto quando a pessoa está olhando somente a parte econômica, né?
É o freio contra eletromotriz dos carros elétricos, né? Que aí você carrega a bateria. Mas não vou entrar nesse... né? Aí eu vendi os direitos para uma empresa de monitoramento e virei diretor de segurança viária dessa empresa de monitoramento. Não vou citar qual foi, mas eu fiz isso com empresas que eu contratei, incubadas no Inatel e da Unicamp. Foi quem me ajudou a fazer esse trabalho. Aí o Sérgio já estava acompanhando. Baixa um pouquinho. Você que parou aí? Aí são dois exemplos. Uma condução normal e agora uma condução agressiva. Visualmente eu estou vendo que são dois motoristas distintos, né? E aí, com o equipamento, na época, a gente conseguiu identificar. Esse vermelho é o agressor, esse azul aqui. Então, dá para identificar muito facilmente. Tá? E a gente vai ver na frente sobre como que a gente compara isso com a telemetria tradicional, que era uma discussão minha com o pessoal que queria vender tecnologia e não vender solução. Alguém falou isso aqui, né? Então, você fica buscando vender tecnologia, porque é mais caro e tal, e não vender a solução que leva ao mesmo resultado. Tá? Uma coisa também que a gente verificou é que o motorista agressor, aqui eu tenho as faixas de velocidade. Tá? O motorista agressor, ele tem aversão à velocidade lenta. Então, se eu pego o tempo de permanência em faixas de velocidade, eu consigo identificar, é só olhar o lado de cada curva. O vermelho, ele fica pouco tempo. Aqui é o tempo, na vertical é o tempo que ele ficou naquela velocidade, e aqui é a velocidade. Então, o agressor, ele tanto freia em cima, então ele passa pouco tempo nas velocidades lentas, na freada e na aceleração. Tá? E aqui um caso real de 47 condutores de um cliente nosso, e eu verifiquei o seguinte, dos 47, tinha um cara que era muito diferente. Isso era um cliente nosso lá da empresa que eu trabalhava. Era muito diferente. Eu falei, ó, tem um cara aí que é diferente, ele era 5 vezes... Porque eu posso medir uma relação entre a área embaixo da curva acima de um determinado índice, né? Então, eu dividindo a área embaixo dessa curva aqui por essa área aqui, era 5 vezes maior. Então, esse cara era um indicador de que ele é 5 vezes mais perigoso do que um condutor normal. Tá? E aí, aconteceu isso. Aquele mesmo motorista, o nosso cliente ligou para mim, Meirelles, ou você tem uma boca... Eu tenho que tomar cuidado com o que você fala, ou o teu método funciona. Porque funcionou. Tá? Aliás, eu estive vendo alguns vídeos sobre conhecimento zero, que é você não precisa provar que funciona, você prova pela experiência. Né? Você não, já está se mudando até isso em termos de provar algumas teses. Né? Você provar pela experiência, não necessariamente pela prova matemática. Né? Então, você prova pela... Então, aconteceu isso, a gente vendeu mais equipamentos. E aí, curiosamente, o Sérgio vai conhecer o que é aquilo ali que está ali era aquele rastreador da Autotrack, né, que era do Nelson Piquet. E a gente vendeu para essa empresa, vendeu outro equipamento que era muito mais barato e tal do que aquele bandejão lá, parecia uma bacia. Né? Aqui também teste cego, que eu fazia também. Eu ia numa empresa, pedia... me dá 5 motoristas, mas não me diz quem é. Eu quero 2 que sejam muito agressores, que tenham histórico de acidentes, e 3 que não tenham nenhum. Tá? Diz que deixa eu avaliar, e aí estava aqui. Ó. Aqui esses caras aqui tinham acidentes, tá? e os 3 aqui. Então, a gente conseguia, por um sistema extremamente barato e simples, diferenciar os motoristas. Né? Nesse caso aí... É até um caso curioso, né? O gerente era um português, o senhor vai me criar um problema, eu vou ter que demitir os motoristas e tal. Não, vai ter que demitir, a gente treina. Né? Que aí é outro papo que a gente vai conversar agora, que é a mudança comportamental. Em vez de você simplesmente avaliar o risco, você mudar o risco, aquilo que eu falei de você. Vamos em frente. Aqui eu fiz com empilhadeiras, a grande vantagem da empilhadeira, na Unilever, 152 empilhadeiras, operada pela DHL, em que a única variável que você tinha
de diferente era o motorista, porque é tudo plano e dentro de um galpão que as curvas são de 90 graus. Então, você não tinha nenhuma variável externa. Então, as diferenças eram as diferenças que eram causadas pelo motorista. E aqui um caso que a gente pegou quem era o principal. Isso aqui foi até para os Estados Unidos, esse estudo. E aqui o que eu falei aqui, cadê o professor Adriano? Já foi, né? Aqui o PDCA, que a gente pegou o operador que tinha os índices altos, deu treinamento e trouxe ele para o mesmo nível daquele que era o melhor operador de empilhadeira, que não tinha nenhum acidente. Então, você tem que treinar e monitorar. Também não adianta você treinar e depois não medir, né? Então, a gente media todos eles aqui. Tá? Aqui também é um case com 2.300 veículos, em que a gente identificou... Aqui eu tenho os veículos ordenados em ordem decrescente de risco, ou seja, os mais arriscados eu coloquei aqui à esquerda, aqueles índices que eu identifiquei com maior índice. Então, 5% da frota representou mais de 20% dos sinistros. Bateu, novamente, bateu com o que... Tá? Isso também a gente vendeu. E aqui alguns vídeos de tombamento, aí eu gostaria de prestar atenção. Um caminhão tombando, como é que ele tomba? Olha lá. Tombou primeiro a traseira. Tá? Agora, onde é que está a telemetria? Está no cavalo. Você não está medindo o que está acontecendo na traseira. Tá? Por isso que tomba muito caminhão. Vamos ver outro aqui. É assim que o caminhão tomba na serra. Olha só. Aí, ó, tombou. Tombou. Por que esse cara de trás falou, é assim que o caminhão tomba? Entendeu? Ele já estava percebendo que ele estava várias vezes entrando no limiar de tombamento. É assim que ele tomba. Eu não preciso esperar ele chegar naquela posição para dizer ele vai tombar. Então, esse vídeo aí é bastante didático para dizer, se eu observo a atitude de quase acidente, eu já posso prever que vai ter um acidente. E aí? Como é que você tá? Para provar que não foi editado, eu botei até essa parte. E aí, como é que tá? Porque o cara estava atrás dizendo, assim o caminhão tomba. Tem um outro aqui também. Olha só o que acontece. Virou. O cara está atrás falando, vai virar. Olha lá. Vai virar, não tem como não. Já era. Ou seja, se alguém consegue olhar e dizer vai acontecer, eu posso identificar isso e agir antes, ou mudar o comportamento dessa pessoa para que ela não faça isso. Passar aqui. O caminhão carregado de combustível. Isso aqui é outro caso também interessante, que é... Foram várias explosões. Projeto de estrada. As labaredas chamaram a atenção de motochamas e queimam no meio da rodovia. Para aí, olha lá. Olha só como é que o raio muda aqui, ó. O cara tombou aqui porque o raio não é constante. Então ele entra numa curva, numa velocidade, e no meio da curva fecha. Então já começa com, ou seja, o que eu falo, gerenciamento de risco começa no projeto. Tá? Não adianta você, se você fez um projeto mal feito, vai acontecer isso. Tá? Isso aqui também é alguns exemplos, é um caso, é um vídeo clássico. Olha só o que acontece, a curva também ela fecha mais, ele está na descida e a curva fecha. Olha só, vem um lá, olha lá, a curva fechou, ele passou do limiar. E você vê que tem vários no mesmo ponto. Olha o outro aí, esse é de combustível. No mesmo ponto. Aí você vai para a estrada, tem aquela placa assim, cuidado, trecho com alto índice de acidente. Será que você precisa esperar acidente para dizer que vai ter, que aquele trecho é perigoso? Não dá para saber antes? Aqui eu passo, que é um estudo mostrando que tombamento e capotagem tem frequência alta e severidade alta. Tá? Combina os dois casos. Aqui, por que tomba pela traseira? Quando você faz a curva com o eixo da frente e faz um raio menor do que o eixo traseiro. Tá? E aqui um exemplo também do teste. Mostrando que uma pequena oscilação na direção causa isso no último eixo. E o motorista não sabe, ele não está vendo isso. Olha lá. Então ele vai dar uma pequena guinada, pronto. Olha lá o que acontece. Tá?
Aí é o que eu falo, o gerenciamento de risco começa no projeto, e aí quando eu falo de projeto, em qualquer projeto, não é só projeto de transporte, começa no projeto. Eu estava falando com o Vitirite no outro dia, ele falou, pô, Mérez, isso aí, essa frase é importante, começa no projeto. E aí, aquele caso lá daquele caminhão que tombou, é essa curva aqui, curva em S descendente, o cara tomba. Tá? Isso aqui é lá na Ayrton Senna, que é aquele... Então, aqui eu consegui identificar, lá pelos veículos que a gente monitorava, os quase acidentes naquele mesmo local. Ou seja, é possível você mapear na estrada quais são os trechos que você pode agir para reduzir acidente. E aqui eu peguei alguns exemplos de visão aérea de trevos. Precisava fazer esse ângulo aqui. Olha aqui o projeto errado. Tá? Aqui eu vou causar acidente. Podia ser assim. Né? Por que o cara fez isso? Eu brincava dizendo que era... se tinha algum arquiteto na sala. Né? Então, isso aqui é coisa de arquiteto. Né? Sem nenhuma... Mas é porque não teve a formação que a engenharia de produção te dá. Né? E agora vamos falar um pouquinho da Fenatran, principal feira do setor que aconteceu em São Paulo. Tá travando? Nós temos mostrado aqui a cada programa as novidades apresentadas no salão. É mais um pouco dessas novas tecnologias que você confere a partir de agora. A reportagem é do Fernando Riquetti. Isso aí foi uma Fenatran, foi a terceira Fenatran que a gente participou. Não faltaram. Esse aí, por exemplo, avalia a forma do motorista tocar o cargueiro através do GPS do rastreador. É mole? O GPS ele consegue me dar velocidade e direção de movimento, então eu consigo avaliar as manobras bruscas do caminhoneiro. Então a gente faz um tratamento estatístico para comparar os comportamentos de dois caminhoneiros. Por exemplo, eu posso pegar na minha frota um caminhoneiro que eu sei que é um caminhoneiro defensor, que dirige com cuidado, e ele passa a ser a minha referência. E aí eu comparo todos os outros a ele e dou pontuações e posso criar um ranking, e aí sim ele pode criar um programa de treinamento para os motoristas que são mais agressores. Isso eu fui pego de surpresa ali, os caras acharam interessante e tal, e aqueles gráficos são exatamente os gráficos que eu mostrei aqui. Aqui foi uma tese de pós-graduação da Unicamp, do Saulo Papa, né, que fez engenharia de segurança e fez uma tese de pós-graduação em que ele citou Aqui foi citado, aí foi acompanhado até por uma professora lá da Unicamp, validando esse estudo todo que eu estou mostrando aqui. Aqui é um fato interessante, que eu queria depois que o Sérgio fizesse algum comentário, né, que é o índice de acidentes após a jornada desde o início. Então, você tem, a partir de 1.500 quilômetros, de 700 quilômetros, cresce exponencialmente. Né? E aí não adianta você dar treinamento, é um problema de estafa, tá? E outra coisa, ele começa a ser pressionado, e o Sérgio pode falar, sobre produtividade. Ele veio até aqui, agora ele está sendo pressionado por prazo. Né? E aí ele começa a exagerar. Então, é óbvio que vai acontecer isso. Né? Então, aqui você tem o índice de acidentes por quilômetro rodado a partir da origem. Aí se obrigou os caminhoneiros a descansarem. Tá? Se ele descansa, mas você continua cobrando prazo, o que vai acontecer? Né? É isso aí. Ele descansou aqui e tentou compensar depois do descanso. Tá? São as leis que são feitas por quem não analisa exatamente o nexo causal. Né? E aqui é um estudo também de mestrado, mas já na área de psicologia, tá? Relacionando também as atitudes agressivas, né, dos motoristas com os acidentes. Né? Esse estudo é de 2013, na Universidade do Rio Grande do Sul. Aqui foi um prêmio que a gente ganhou da revista Cobertura, em 2008, uma nova ferramenta de precificação de seguros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Seguradora não paga. Ou seja, o ganho que você tem em seguradora não compensa muito esforço. Tá? Mas os riscos são muito maiores fora também no mercado segurador. Né? Inclusive, ela está mais preocupada com aquilo que é tangível, né? Que é o roubo.
Por isso que o roubo você tem um investimento muito grande. Tá? E no acidente nem tanto. Você precisa observar mais tempo para poder saber que aquele investimento compensou. Então, era uma dificuldade que eu tive com relação ao mercado, embora tenha sido, pela revista Cobertura, considerado que era uma ferramenta interessante. Aqui o Camilo era do Lions, né, e viu esse trabalho e tal, e falou, pô, manda o teu estudo que eu vou propor e tal, e o prêmio lá, e o Lions tinha um prêmio lá para a educação no trânsito, e aqueles testes que vocês viram, que eu mostrei ali, eu não sei se vocês lembram desse aqui, é o Ingo Hoffmann, que era piloto de Fórmula 1, tá? E ele participou desse trabalho e tal, ele dava dicas. Aí eu já estava, a empresa que está aqui já dá para ver quem é, né, que é a Sascar. Aí eu lá era diretor da Sascar e o Ingo ajudou a gente nisso. Tá? Qual é o estágio atual agora? O Sérgio, que está aqui comigo, ligou dizendo, pô, tem um pessoal aí querendo... Aí eu comecei a fazer o seguinte, o que eu tenho agora de tecnologia? Eu tenho no celular, então eu estou portando os algoritmos e os conceitos para os celulares, usando filtro complementar, usando o acelerômetro e o próprio GPS. Alguns daqueles estudos eu fiz por cálculo vetorial do vetor velocidade. Dá para você avaliar também pelo vetor velocidade. Tá? Então, já está aqui. Aqui é o... Eu já com ele no celular, isso foi agora em 2002, né? Fazendo esse... Ele conseguiu identificar aqui aquela curva que eu fiz bem agressiva. Né? Aqui também no Maracanã. Né? Aqui foi onde o Fluminense ganhou a Libertadores. Né? E aqui é um cotovelo que tem ali, eu venho ali, entrei aqui, e eu quando estava com a Inês no carro, às vezes eu fazia uma manobra, você está testando? O que você está fazendo isso? Não, eu estou testando. Ela identificava melhor do que o equipamento. Hein? Pois é. E às vezes eu nem estava, mas eu fazia, você está testando o equipamento? Tá? E aqui eu coloquei 3 celulares para verificar o seguinte, a consistência das medidas. Então, um era o meu, o da Inês e o do Pedro. Cadê o Pedro? Pedro foi... Aí são 3 celulares operando em paralelo para ver se era consistente. Tá? Aqui também uma observação de um dia só. São 4 dias diferentes que eu dirigi de forma... Se eu olhar somente aquela cauda da curva ali, eu consigo identificar. Aqui é o dia mais agressivo, aqui o dia médio, e aqui é só olhar a área embaixo da curva que eu consigo identificar. Em um dia de observação você identifica. Então, uma das coisas que eu tentava vender para segurar, algumas eu vendi, que era você fazer uma análise prévia antes de subscrever, né? de aceitar o risco. Então, você poder avaliar o teu segurado antes de fazer o seguro. Né? E aqui a evolução tecnológica, e isso aqui é bem recente. No celular do motorista você consegue acessar, né? Não sei se vai dar para ouvir direito. Tá? É o equipamento feito com Arduino. Então, aqui tá o Quem conhece eletrônica, Arduino é um... Aqui, ó. Então, aquilo que ele mexe na mão ali, ele está remotamente... Ele está pareado com o celular, e o que ele faz na mão ali, você está vendo acontecer no celular. Então, se eu consigo fazer isso, eu posso botar isso lá na traseira do caminhão. Olha aquilo que eu falei lá na frente. Eu não preciso estar com a telemetria no cavalo. Eu posso levar ela lá para trás e avaliar. Qual é a vantagem disso também? Eu não preciso de sensores, de nenhuma ligação com o sistema elétrico do carro. Ele reseta. Tá. Vai ficar mais bonitinho. Estou terminando aqui. Aqui, bem recente, agora 3 de novembro, o país necessita de uma cultura que priorize segurança viária. Tá? Bem recente, saiu aqui no Estadão, se eu não me engano. No Estadão. Tá? E a gente não tem uma... Aqui alguns outros custos que eu falei, de previdência para os dependentes. Se você somar isso tudo aqui, o que acontece? Tá? Você cai para trás. Aqui eu faço um paralelo da telemetria tradicional, tá? Com tantos sensores num caminhão, mas não está medindo realmente o nexo causal. E eu faço um paralelo e dizer o seguinte, a telemetria clássica é como se você fosse fazer um check-up antes de passar pelo clínico geral. Tá? Então, ou seja, um equipamento simples pode reduzir, você pode ter uma redução. Tá? E aquilo que eu falei, os acidentes representam 18 vezes mais perda do que roubo, várias coisas. Então, e algumas discussões que a gente pode ter são os riscos novos, né, que foi falado aqui,
o avanço tecnológico, os carros autônomos e os carros elétricos, que criam riscos novos que você não conhece. Não adianta trabalhar com estatística do passado. Aqui o Sérgio vai falar um pouquinho sobre os riscos que podem ser gerenciados em outras áreas. Eu falei aqui em transporte de carga, mas todas as técnicas você pode aplicar em... No caso de risco cirúrgico, né, eu até peguei o caso aqui do INCOR, é uma cirurgia extremamente complexa, tá, em que é uma aula de gerenciamento de risco, isso aqui. Em um ano, eles reduziram de taxa de mortalidade de 14,4% para 3%, aplicando técnicas de gerenciamento de risco, avaliando, tá, tendo... E uma coisa que alguém falou aqui, né, você ser inovador, mas não ter disciplina. Então, aqui é fundamental a disciplina, conhecimento, a experiência, tá, os protocolos, a equipe treinada, a mesma equipe, só aquela equipe faz a cirurgia. Por quê? Porque ela já conhece todas as intercorrências, não tem surpresa. Então, você consegue mitigar o risco aqui. Aqui a última frase que eu falo, que é do Pedro Rogério, foi criador da Fabet, que tem uma pista de treinamento aqui para motoristas, e a frase dele é: se a Fabet for responsável por salvar uma vida, tudo que fiz já terá valido a pena. Então, não é somente roubo de carga, é a perda material, são as vidas humanas que estão se perdendo. Eu vou passar isso aqui, não vale a pena, especialmente para prestigiar aqui, né? A Aline, que está aqui, que veio representar o Jorge Ayub, que também faz um trabalho muito semelhante, só que com crianças menores, né? Eu queria dar um depoimento pessoal do prazer que é você pegar, eu estava falando aqui com o Camil, você pegar uma turma de jovens carentes e ver a evolução. Em 3 meses você sente a evolução, muito mais até pelo exemplo do que pelo conhecimento que você está passando. Você está dando esperança a essas pessoas, tá? Então, é um prazer muito grande. E eu tenho falado, o Zé Mauro participou de uma das bancas, né? Ele até brincou, ele falou, pô, eu não conheço nada de seguro, né? Falei, exatamente por isso é que é bom, né? Você tem uma visão do usuário, né? De quem utiliza, né? Existe uma visão de que quem usa seguro é só a classe média alta. Quem mais precisa de seguro é exatamente classe C e D, porque se tiver um sinistro, ela precisa subsistir, né? Então, você vê nessas enchentes, então, é uma visão um pouquinho diferente, eu não vou entrar nisso, né? Dizer que eu acho que a seguradora também, ela focou muito nessa área do garantir o patrimônio, e não garantir a subsistência, garantir você reduzir o impacto de um sinistro numa família, né? Então, esse esforço que a gente faz, que a Suzana faz, que a gente faz como voluntário, né? Eu queria até deixar aqui uma convocação para quem puder, mesmo que se julgue, não, mas eu não conheço nada. Conhece, tem experiência, tem visão. Zé Mauro participou, eu indiquei também o Ricardo Pinheiro, que nunca foi da área, mas ele tem uma empresa de transporte, né? Quando ele viu, ele ficou entusiasmado com o trabalho de você formar essas pessoas, e que o mercado é carente. Então, você tem as pessoas carentes, e o mercado carente de profissionais, de jovens que possam contribuir. Então, eu queria só dar esse depoimento, que é um imenso prazer. Quer dizer, a Suzana veio prestigiando o evento, exatamente por esse depoimento de que é muito prazeroso você ajudar essas pessoas que, às vezes, não tem nem a visão, nem a figura paterna em casa, né? Então, muitas vezes eu me sinto pai daquelas crianças que estão ali, daqueles jovens que estão buscando algum lugar, né, e não tem orientação, né? Eu acho que eu queria encerrar até falando isso, né, que é convocar as pessoas que estão na universidade, né, alunos, professores, né, para fazer esse tipo de trabalho voluntário para esse tipo de pessoas. Eu acho que a Suzana é um exemplo, né? Eu queria pedir mais uma vez uma salva de palmas para o trabalho dela. Bom, pessoal, assim